Bem-vindos à Abravoo, Associação Brasileira de Segurança de Aviação. Sou Joselito Paulo, diretor-presidente da Abravoo. Nesse ano de 2021, completam-se 15 anos de um acidente onde ocorreu a colisão entre uma aeronave da Gol e um Legacy. Morreram mais de 150 pessoas. Qual era a situação naquela época? Qual a situação atual? Ainda existem riscos? Para falar sobre o assunto, vamos ouvir o advogado e diretor da Abravoo, o Dr. Romildo Moreira, especialista em segurança de aviação. A situação à época, segundo o relato dos colegas controladores de voo, era uma época de um fluxo de tráfego muito grande. A carga de trabalho para os controladores era muito grande, era excessiva. Embora a equipe era muito boa, muito bem treinada, havia carência de controladores nas equipes, As equipes eram bem reduzidas. Naquela época eu trabalhava na área do controle de voo. O que mudou de lá para cá? Novos procedimentos foram implantados, novos escopos de radares foram também instalados, novos programas de segurança foram desenvolvidos, nova circulação aérea foi implantada, novo software. Então, de lá para cá, houve mudança? Sim, houve muita mudança. A verdade é essa. Então, o nível que estamos hoje é muito superior à época do acidente. A época do acidente houve uma comoção total porque os controladores de voo acreditavam que havia possibilidade de um dia ocorrer um acidente, mas não acreditavam realmente que isso viesse a ocorrer, até o dia que ocorreu. Então, eu diria que hoje o nível de segurança é muito superior à época. Nós atingimos um nível de segurança muito bom, os controladores de voo, as equipes são muito bem treinadas. O risco é inerente à atividade da aviação, é uma atividade de risco. Então o risco nunca pode ser eliminado, no entanto ele pode ser mitigado, ele tem que atingir um nível adequado para que a atividade continue. Então acredito que não temos tanta chance de um acidente como a época. Estamos num patamar muito melhor hoje. Uma boa tarde a todos. É com muita satisfação que estou aqui agora para poder falar sobre um tema muito interessante na vida de nós pilotos. Nós tivemos dois marcos importantíssimos na aviação comercial brasileira. Uma, o 254, que revolucionou a aviação do Brasil e basicamente no mundo, com a introdução bem forte do CRM, fazendo com que a segurança de voo fosse mais refinada, digamos assim. Então, isso é uma coisa que mudou bastante. Aí depois tivemos o acidente do Gol, que também foi uma coisa muito triste, e bastante questionável. Na época foram levantadas várias teses, e consequentemente a aviação mudou muito. Às vezes, conversando com alguns amigos, eles dizem para mim o seguinte: Zília, a aviação hoje é uma aviação muito engessada, é uma aviação diferente do nosso tempo. E eu concordo. Eu acredito, de verdade, que nós, pilotos, nós temos que voar. Hoje, quem voa é o computador, quem voa é a máquina. Nós passamos a ser apenas gerenciadores de voo. E na minha opinião, eu acho que isso deveria mudar um pouquinho, porque o piloto precisa praticar, o piloto precisa do pé e mão, o piloto precisa sentir o equipamento, o piloto precisa disso.
como se fosse cortar as asas, né? Ou seja, ele foi feito para voar e alguém está voando por ele. Não é ele que está voando. Então eu acho isso muito complicado atualmente. Muito complicado mesmo. Bem complicado. Com relação à segurança de voo, eu acho que está bem legal mesmo, né? Ou seja, hoje dentro de uma cabine existe o diálogo, existe uma aproximação dos profissionais. Isso aí é muito bom, muito importante. Diversos trabalhos ocorreram no local do acidente. Vamos ouvir o brigadeiro Kércio, que era o chefe do CENIPA à época do acidente. E perguntado de como eu vejo mudanças na segurança de voo após o acidente do voo 1907, eu queria citar uma passagem que foi perguntada a um grupo como trocar a água suja de uma jarra sem virar a jarra. E a resposta a esse problema foi de você colocar essa jarra embaixo de uma fonte, de uma mina, e permitir que lentamente a água limpa substitua a água suja. Assim é na vida, assim é na aviação, assim é na natureza, porque a natureza não dá saltos. E com relação especificamente ao que aconteceu depois do acidente do 1907, eu diria que não houve nada que tenha sido feito, que tenha representado um salto, mas sim uma continuidade na segurança de voo que podemos observar desde a criação do mais pesado que o ar, e nós podemos estatisticamente ver como, com a evolução, os acidentes catastróficos diminuíram consideravelmente, principalmente quando não considerado números absolutos, mas números relativos, como, por exemplo, ao total de horas de voo por acidente. Mas sobre esse específico acontecido no Brasil, numa região que ninguém imaginava, mesmo que fosse capaz de fazer altos estudos, análises, que duas aeronaves se encontrariam a 37 mil pés, numa aerovia de pouca movimentação, com céu cavoque. Então, a gente jamais seria capaz de imaginar esse acidente para que fizesse prevenção com ele. Mas logo após o acidente, a prevenção já começou. O estado de alerta de todos os pilotos, eu tenho certeza absoluta que aumentou consideravelmente horas após o acidente e continuou por um longo tempo. Depois disso vieram as recomendações de segurança operacional que com certeza melhoraram desde a formação do controlador de tráfego aéreo, melhoraram a nossa ferramenta de controle de tráfego aéreo, evoluiu consideravelmente. Temos hoje outros programas, outros monitores, outra formação, e eu tenho certeza que essas recomendações, elas representam, como todas as outras iniciativas do passado, pequenos, mas importantes movimentos com relação à prevenção de acidentes aeronáuticos. E eu tenho certeza que, como os nossos antepassados, o trabalho realizado na investigação desse acidente, com a emissão do relatório final e, bem antes disso, com as recomendações de segurança operacional que tenham sido atendidas, eu tenho certeza absoluta que a segurança de voo melhorou consideravelmente. Mas eu não seria capaz de mostrar uma única ação que tenha significado uma enorme evolução na segurança de voo. Mas, como disse anteriormente, cada pequena iniciativa, cada pequena participação de todos nós que trabalhamos nessa área vai fazer com que o tráfego aéreo, o voo, o transporte aéreo continue sendo a atividade humana mais segura da atualidade. E é isso que eu levo a todos vocês que estão me vendo. O trabalho de cada um
é importante. O pouco que cada um faz vai fazer a grande diferença no final. Um abraço a todos e obrigado por me permitirem trazer alguma palavra para todos vocês. Fiquem com Deus e voe seguro, voe Cipaer.